Amados irmãos, bom dia, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, do Espírito que dá vida, possa vir e nos encher, nos energizar, nos fortalecer, contatar a nossa alma para renová-la, para transformá-la, para nos ensinar a sua vontade e a importância de nós andarmos mediante a sua luz, mediante o seu azeite, mediante a sua unção, mediante a sua palavra. Vamos gastar um tempinho com o Senhor? Vamos nos aproximar do Senhor? Vamos abrir a Ele a porta da nossa vida? Olha só o que o Senhor Jesus, Ele ensina. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 14 em diante, pelo Espírito, eu selecionei alguns versículos para compartilhar com a amada igreja, para que os irmãos possam ouvir a voz de Cristo em seu interior. O Senhor disse assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só, um versículo junto com o outro, né? Por que há muitas pessoas que pedem e não recebem? Porque não pedem segundo os mandamentos, o ensinamento, a vontade de Deus Pai. Irmãos, se a nossa oração for de acordo com a vontade que Deus tem de realizar algo nessa terra, é óbvio que o Senhor fará. Precisamos receber essa verdade. O irmão Tiago, ele disse: pedis e não recebeis, porque pedis maus. Muitos pedem a Deus pelas suas concupiscências. Imagina: Senhor, me prospera. A pessoa quer prosperar para quê? Para usufruir desse mundo, para viver em facilidade, mordomia, por ganância, por avareza, por vaidade. Irmãos, essa pessoa pode se matar trabalhando para conquistar com a força do braço, mas a bênção de Deus não vai prosperá-la. A pessoa pode até prosperar nesse mundo onde jaz o maligno, onde o mais esperto, o mais forte vence no meio do comércio, da economia, mas a bênção de Deus que não traz desgosto, não vem para estes, não vem, porque não estão alinhados com Deus. Agora, aquele que pede ao Senhor prosperidade para poder ajudar o órfão, a viúva, os pobres, para ajudar a pregação do Evangelho, para se doar para a pregação do Evangelho cada vez mais, esse o Senhor prosperará. Devemos enxergar que quando pedimos ao Senhor segundo a sua vontade, o Senhor faz, Deus Pai faz. Um exemplo: muitos querem saúde para quê? Para usufruir melhor a vida nessa terra. Esses devem correr atrás dos médicos, cirurgias e medicamentos para conseguir. Agora, quem enfrenta uma enfermidade, uma doença e pede saúde para poder servir o Senhor melhor, se dedicar melhor ao funcionamento do corpo, à sua obra, ao seu reino, à vida da igreja adequada, esse recebe da parte do Senhor. Que os irmãos possam receber isso através dessa palavra, que entendam que isso não vem do irmão João Batista. Não, eu mesmo tenho tido a minha mente transformada. Descobri através da palavra, por revelação do Espírito, que tudo que eu tinha aprendido nas denominações era errado. Os textos que eram lidos lá eram certos, mas as interpretações eram erradas. Aqui o Senhor Jesus deixa bem claro: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se realmente eu amo a Deus, é com as obras que eu mostro. Se eu guardo o mandamento do Pai, se quando o Pai diz para mim não cobiçar, eu não cobiço, para mim não roubar, eu não roubo, para mim não irar, não amaldiçoar, não morder, não magoar, não ferir o meu irmão, eu não faço essas coisas, por mais que o irmão às vezes me entristeça. Se o Pai conta comigo para sempre honrá-lo com as primícias da minha renda, por eu ter desejo de satisfazê-lo, de mostrar que ele é importante na minha vida, aí eu vou lá e faço,
por amor a Ele, tudo isso demonstra que eu amo ao Senhor, porque eu guardo a sua palavra. Se eu congrego, não para os outros verem que eu estou congregando, mas porque eu quero satisfazer a Cristo. Se eu leio a palavra, porque eu quero ouvir Cristo falar comigo. Se eu oro a Deus Pai, porque eu tenho a certeza que Ele está me ouvindo e demonstro que eu preciso dEle. Se eu faço tudo isso da forma adequada, isso mostra que eu amo ao Senhor. Que todos nós possamos ser tocados por essas verdades. Posteriormente, o Senhor Jesus disse: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Quanto mais nós demonstrarmos o nosso amor a Cristo, mais o Espírito Santo fluirá no nosso interior, mais nós seremos ensinados por Ele, a unção interior que permanece em nós. No versículo 22, o discípulo Judas, não Iscariotes, fez uma pergunta: de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha a promessa do Senhor Jesus, irmãos. A bandeira que nós temos levantado da pátria celestial para mostrar ao povo, né? Que na vida da igreja adequada não é só um sacerdote, um papa, um padre, um pastor, um bispo, um apóstolo que tem acesso a Deus, mas o desejo de Cristo é assim como nós temos acesso a cada membro do nosso corpo, do maior ao menor, assim também o desejo de Cristo é vir e fazer morada em todos nós. Vim e usar todos nós, nos energizar, nos fortalecer, nos guiar, transformar nossa mente, nos usar em prol do reino de Deus. E no versículo 24 ele deixa bem claro, para que todos possam enxergar: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Quando alguém não tem o encargo de congregar, de ler a palavra, de orar, de contribuir, de evangelizar, isso só demonstra que não tem amado o Senhor o suficiente. As obras é que demonstram a fé, as obras é que demonstram o amor, que nós possamos usar isso não para ferir os outros, irmãos, mas para aplicar a nós. Que nós venhamos a nos perguntar: eu tenho amado o Senhor da forma que Ele deseja ser amado? Eu tenho realmente amado ao Senhor mais do que o mundo, mais do que o amor próprio? Eu realmente tenho dado o valor que o Senhor merece e obedecido o que o Senhor deseja? Cristo disse: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, o que Cristo ensina para mim, o que Cristo me usa para ensinar para você e os demais servos verdadeiros dele, não vem de homens, vem de Cristo. E Cristo deixa bem claro, vem do próprio Deus Criador, que tem lutado, labutado através do Espírito Santo para edificar a sua morada eterna, a Nova Jerusalém. Você quer morar com Deus? Você quer fazer parte da Nova Jerusalém? Eu quero, meus irmãos. Você quer, minha irmã? Então isso depende de como nós vamos servir a Cristo. Isso depende de nós vivermos essa transformação, essa renovação de mente. Isso depende de nós sermos cheios da energia divina, da unção divina, do Espírito Santo, encher as nossas vasilhas. E isso é através do praticar, do guardar, do temer, do amar a Cristo, obedecendo a sua palavra. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o melhor pastoreamento não é pastor A, B, C, placa A, B, C. O melhor pastoreamento é aquele que vem do Espírito Santo em nosso interior.
É quando o Espírito Santo ele tem caminho pela fonte, está aberta para a água da vida jorrar. E aí ele nos lembra constantemente, faz isso porque o Senhor conta contigo. Não faz isso para não entristecer o espírito. Ora por fulano, tá na hora, ora por Beltrano. Vai ler a palavra, se alimenta. É dia de congregar, vamos lá reter o cabeça com os irmãos, fortalecer uns aos outros. Momento de louvor, Deus Pai se alegra e habita no meio dos louvores. Vamos louvar ao Senhor. Esse é o melhor pastoreamento e é o pastoreamento que eu busco em Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, que esteja florescendo e pastoreando a todos os amados irmãos, que são os pequeninos e também os filhos mais velhos de Deus Pai e que invocam o nome do Senhor conosco. Encerrando, no versículo 27, o Senhor disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Qual é o contraste da paz de Cristo para a paz do mundo? A paz do mundo é passageira. Um exemplo: há muitos seres humanos que chega o quinto dia útil, o finalzinho do mês, o início, dia de pagamento, e eles, junto com o pagamento, dinheiro no bolso, eles recebem muita alegria, felicidade, o humor muda, a personalidade da pessoa fica cheia, né? Fica animado, cheio de planos, vem uma paz imensa. Porém, muitas vezes, depois de passar no mercado, na farmácia, na lotérica, nas suas jogatinas, nas suas farras, nas suas festas, de pagar ali seu carro, a parcela do carro, da casa, aí rapidamente, como o dinheiro se esvai, a paz também se esvai. Essa é a paz que o mundo tem, né? Um exemplo: alguém está solteiro e aí fica tentado, sobrecarregado por causa dos hormônios, da libido, da lascívia, né? Aí encontra alguém para satisfazer os seus prazeres carnais e sente no início aquela paz. Uma paz que daqui a pouco acaba, porque começa as brigas, ou tem traição, mentira, falsidade nesses relacionamentos onde Cristo não é o fundamento, e a paz é passageira. Eu poderia dar aqui diversos exemplos, mas eu creio que você já pode usar desses exemplos para aplicar na sua vida. Qual paz você tem tido? Talvez você já tenha um temor no teu interior, sabendo que essa paz que você está conquistando, ela é passageira, porque é na força do braço. Olha o que Jesus Cristo está querendo falar conosco nessa manhã, né? Eu estou aqui abrindo mão do serviço, porque o Senhor me deu o encargo de te contatar, meu irmão, de te contatar, minha irmã. O Senhor, pelo Espírito, disse: usa o talento que eu te dei. Não adianta ganhar o mundo e perder a coroa da vida. Então eu estou aqui gastando tempo para compartilhar contigo essas verdades e também me alimentando do Espírito para ter força de servir a Cristo, de colocar Ele na posição ideal dele, que é o ser o cabeça, e que toda amada igreja possa ser contatada e fortalecida por essas verdades para receber a verdadeira paz, a paz que Cristo nos dá, a paz que vence o temor da morte, que vence a ansiedade, que vence o medo, a paz que é a certeza da vida eterna, a certeza de sermos filhos do Deus Todo-Poderoso, do Pai Celestial, a paz que é o Espírito Santo fluindo em nosso interior e nos fortalecendo, mesmo em meio a enfermidades, problemas familiares, financeiros, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Pai Celestial, nos dê a graça para que não venhamos a ficar sobrecarregados pelos acontecimentos, tribulações, desertos, privações que passamos nessa vida de peregrinação passageira, transitória, mas que possamos ser cheios da Tua paz e vencer todo o medo, sabendo que o Senhor é o nosso bom pastor e que quando buscamos o Teu reino em primeiro lugar e praticamos a Tua palavra, as obras justas, então o Senhor é quem acrescenta o restante
em nossas vidas. Que Deus Pai seja com o nosso espírito. Conto com as suas orações pelos irmãos aqui da cidade, espalhados por esse mundo. Conto com as suas orações pelo ministério, aonde com muita luta tem se mantido, porque é a vontade do Pai que ele tem encontrado alguns filhos que amam ao Pai. Que o Senhor possa estar fortalecendo aqueles que deram uma apagada, que perderam um pouco de encargo pelo Senhor, que o Senhor possa estar enredando-os novamente no seu reino, mostrando que tudo o que fazemos por Cristo nosso Senhor e não por homens. Fazemos para a eternidade e não para uma vida transitória. Um abraço, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus.